gente! Hoje nós vamos aprender a baixar a base de dados da Web of Science, da Scopus, e em seguida utilizar o pacote Biblioshine no R, né? Utilizar o Bibliometrix no R. Então, primeiramente você vai utilizar o CAPS Café aí para estar utilizando a base da Web of Science. Você vai procurar essa base, vai abrir o site e em seguida você vai colocar quais são as palavras-chave, né, da sua pesquisa. No meu caso aqui, eu vou utilizar como palavra-chave economia comportamental, vou utilizar agricultura e meio ambiente. Chamando a atenção aqui que para uma coisa importante, é interessante utilizar esses termos em inglês, porque você vai conseguir uma quantidade maior de documentos escritos na língua inglesa, tá? Então, após inserir cada um desses termos, dessas palavras-chave, você também pode escolher o período de tempo que você quer investigar. No meu caso, eu vou inserir de 2020 a 2000 a 2020. Vocês podem observar que foram 219 resultados, né? Aqui você pode exportar no formato BibTeX, que é o que a gente vai utilizar lá no RStudio. Você põe o total, né? Eu vou pôr de 1 a 219, porque eu quero averiguar todos esses. Em seguida, eu ponho o registro completo com as referências citadas e clico em OK. A gente vai aguardar um pouco e aí vai ser baixado essa base de dados que a gente vai utilizar para leitura posterior lá no RStudio, em junção com o pacote Bibliometrix. Então, depois de baixar, você vai ter aí na sua pasta Downloads ou alguma outra pasta que você salvou. Para identificar, você pode clicar no direito, vou mostrar na pasta, você vai identificar onde que foi salvo esse arquivo aí no seu computador. E aí, em seguida, você volta lá, busca a base, põe Scopus, clica, você vai ser redirecionado e vai funcionar com um mecanismo semelhante. Você vai inserir palavras-chave que estejam linkadas com a sua pesquisa. Eu vou pôr as mesmas palavras-chave, né? Economia comportamental, agricultura e meio ambiente, utilizando esses termos na língua inglesa. Em seguida, a gente vai selecionar o período de tempo, né? De 2000 a 2020. Então, basicamente isso que a gente vai fazer para baixar essa base de dados, tá? Então, tendo essas duas bases de dados, em seguida a gente vai utilizar ela lá no RStudio. Então, vamos baixar e aguardar um pouco. Vocês podem observar que nós obtivemos 56 resultados, né? Foi diferente, a Web of Science apresentou uma quantidade muito maior de documentos, de pesquisas. Mas a gente quer ver o que tem nas duas. Então, a gente pode selecionar todas, né? Vamos até embaixo, como a gente tem 56 documentos, então vamos mostrar 100 arquivos por página e a gente consegue baixar todos aí. Baixamos, agora a gente vai para o pulo do gato, né, minha gente? Bibliometrix, que é o que a gente quer saber. Então, a gente clica aqui no site do Bibliometrix, Features, Biblioshine, e em seguida a gente vai copiar o comando do Bibliometrix. Se você não tem o R instalado, você vai ter que instalar o R. Se você não tem o pacote instalado, você vai ter que instalar o pacote com esse comando Bibliometrix RPKit em cima. Mas se você já tem os dois instalados, tanto o RStudio
quanto o pacote. Em seguida você vai só dar o comando. Então a gente vai abrir aqui o programa do RStudio. Essa é a interface do programa R, que a gente utiliza como linguagem de programação. Vocês podem observar que eu já tenho o pacote, então eu vou só dar o comando. Copiei o comando, colei, automaticamente vai abrir uma página na internet. Então vocês vão ver assim que é uma coisa mais simples do que você ficar olhando para uma tela de programação. Então ele abre uma interface bem didática que você importa a base de dados que você acabou de procurar lá. Então, importar a base de dados da Web of Science, procurar onde eu deixei salvo lá no meu computador. E em seguida, a gente começa a fazer a análise dessa base de dados. Então, a gente aguarda um pouquinho. Então, vamos lá, vamos inserir aqui o save. Quando inicia com um save, é porque é proveniente da Web of Science. A gente clica em Start e aguarda. Ok, aqui abriu o nosso banco de dados, vocês podem observar, referente a cada uma das pesquisas. E aí a gente começa a brincar, a gente começa a verificar o que é que pode ser feito. Aqui a gente tem algumas informações sobre esse banco de dados que a gente puxou, vocês podem observar 219 documentos, aí você pode baixar em Excel, em PDF, em vários tipos de arquivo. Tem um total de referências, você vai baixando, entendeu? Para depois você ir construindo sua pesquisa. Você consegue verificar a produção científica anual, já vem em gráfico. Você tanto pode baixar ele no formato de imagem, como também você pode puxar a tabela, se você mesmo quiser fazer o gráfico. Você pode puxar a tabela em Excel. E aí você vai observando, ó, citações de artigos por ano, enfim, e assim sucessivamente. Então, percebam que dá para fazer muita coisa por meio do Bibliometrix, dessa interface. Você consegue verificar, por exemplo, quais são os principais autores, quais são os autores que estão sendo citados por determinados autores, quais são as principais temáticas que esses autores estão abordando. Então, vocês podem perceber que tudo isso a gente consegue de informação sem ter que ler um arquivo, né? A gente consegue todas essas informações apenas com o uso do software, né? Então, ele serve de filtro, porque inicialmente você consegue filtrar o que está sendo onde que teve esse pico, né, de maior produção, quem está produzindo, quem está sendo citado, quais são as principais informações que estão sendo investigadas. Então, são informações importantíssimas que podem servir de filtro para que o pesquisador utilize como uma maior segurança para depois, quando for realizar a leitura, ter a certeza de que está apoiado nos principais autores, nas pesquisas mais relevantes, ou o que está sendo publicado nas revistas de ponta. Então, tudo isso é possível identificar apenas com o uso desse software, né? E isso vai auxiliar bastante na pesquisa, porque posteriormente a pessoa consegue condensar todas essas informações no texto também, né? E ter uma visão mais ampla do conteúdo a nível global, inclusive.
porque essas são as principais produções a nível global. Então, dá para o pesquisador ter acesso a essas informações mais relevantes, tanto de autores quanto de revistas científicas, quais são esses principais documentos. Então, facilita bastante aí a vida do pesquisador, né? E posteriormente, a partir dessas informações que o software concede, ele vai conseguir filtrar de uma forma mais adequada quais os principais trabalhos que ele deve utilizar de acordo com o interesse e com o objetivo da pesquisa. Então, eu estou aqui apenas mostrando para vocês essas informações, né? O que é que dá para vocês aplicarem aí e obterem a partir do Bibliometrix. Então, percebam que vocês conseguem observar o crescimento da pesquisa aqui ao longo do tempo, ó, e aí utilizando palavras específicas como comportamento, agricultura, dentre outros. Interessante também, dá para observar ali mais na frente, como vocês podem ver, estrutura conceitual, estrutura social, network desses pesquisadores. Então é isso, gente. Dá para fazer muita coisa. Desde já agradeço a participação de vocês por visualizar esse vídeo. E tem alguma dúvida, põe aí embaixo. E até o próximo